Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 29, continuação. Nessa continuação nós vamos falar que a lei por si não basta. No versículo 17 diz assim: Mas tu, que és chamado judeu e te apoias na lei, e te glories de teu Deus, tu que conheces a vontade e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiros dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontra na lei a regra da ciência e da verdade. Versículo 21, marca na sua Bíblia o versículo 21, que diz assim: Tu que ensinas aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que ensinas aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não te deves adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilha os seus templos. Tu que te glorie da lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei. Tudo que não é para fazer, tu fazes. Porque assim fala a Escritura. Versículo 24. Porque assim fala a Escritura. Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Isaías 52, 5. Versículo 25. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardar a lei, mas se fores transgressores da lei, será com tua circuncisão um mero incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observar os preceitos da lei, não será ele considerado como incircunciso, apesar de sua incircuncisão? Versículo 27. Ainda mais o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que com a letra e com a circuncisão é transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão o que aparece exteriormente na carne. Versículo 9. Mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Coloca na sua agenda aí, marca aí, coloca na sua Bíblia também, marca aí. Esse versículo 29 chama muita atenção para nos dizer que o louvor, ele vem de Deus, ele é dado por Deus. O louvor, ele não vem dos homens, e sim de Deus. Então, no final do versículo 29 diz: tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. É Deus que nos dá. Quando verdadeiramente de todo o coração a gente aceita Jesus, a gente recebe Jesus, a gente pega a lei, a gente pratica. Nós temos que praticar. Ah, Vanessa, mas como aí praticar? Quando a gente coloca em prática alguma coisa que está escrito na Bíblia, quando diz não furtar, você vai praticar não furtar.
Praticar não significa que você vai lá furtar para cumprir. Não, nada disso. Está escrito não roubar, não matar. Então você apenas vai cumprir, não fazendo o que desagrada a Deus. Isso é praticar, colocar em prática o que Deus assim determinou. Bem, amados, aqui eu coloquei algumas dicas, algumas palavras, né? Se eu não estiver explicando direito, coloque aí no comentário que eu vou tentar explicar da melhor forma possível, vou tentar dar exemplo para que a gente possa aprender o que realmente Deus quer de nós. A Bíblia é nosso manual da vida e nós temos que saber ler o que Deus tem para nós. Nós devemos ler a Bíblia com a mente aberta para Deus responder. Orar antes de ler a Bíblia e orar para Deus dar um entendimento assim que terminarmos. Porque Deus, Ele fala conosco através da palavra. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. E é invocando o Espírito Santo de Deus que você vai ter o discernimento para entender o que você acabou de ler. Porque isso é Deus com você. É Deus e você. Lembra daquela parte que eu falei sobre o profeta que desobedeceu Deus quando Deus falou para ele sair da cidade e não comer nada e não dormir naquele lugar? E ele desobedeceu. Então nós temos que aprender a fazer somente o que Deus ordena. E lembre-se, Deus ele vai com você. Quando você pedir que Deus fale com você, Ele vai falar com você. Ele não vai usar ninguém mais. Porque foi você quem pediu. Você pediu, Senhor, fala comigo. Então quem vai falar com você é Deus. É Deus quem vai falar com você. Quando você orar, pede a Deus para testificar. É Deus quem vai falar. Deus não vai mandar profeta nenhum falar com você, porque você está pedindo para que Deus fale com você. Eu sei que muitas pessoas vão contra o que eu estou dizendo agora, mas somente aqueles que realmente conhecem Deus, que conhecem essa passagem do profeta que desobedeceu, vai entender e compreender que muitas das vezes Deus, ele dá o recado a você, diretamente para você. E aí quando chega um outro profeta que é profeta de Deus, mas que chega para você e fala, vamos jantar na minha casa que Deus pediu para você ir comigo? Mas Deus já tinha dado uma ordem para aquele profeta, que era para ele sair daquela cidade sem comer e sem dormir naquele local. Deus já tinha ido diretamente a ele. Ele não precisava ouvir a voz de profeta nenhum, porque ele já escutava a voz de Deus. Muitos profetas se confundem porque já ouve a voz diretamente de Deus, mas ainda precisa de mais fé e ouvir da boca de outros. Mas não precisa. Não perca sua fé, acredita em Deus. Se Deus ficar em silêncio por algum motivo, algum sinal Ele vai te dar. Ele deve estar trabalhando. Acontece tanta coisa na minha vida que eu sei que Deus trabalha o tempo todo. E mesmo que você tenha que dar um passo para resolver, Deus já está lá na frente resolvendo para você. No momento agora eu não posso te dar o exemplo, mas eu vou pensar em alguma coisa. Mas lembre-se do exemplo do profeta. Lembre-se do profeta que desobedeceu Deus. Mas eu vou colocar aqui também, para que vocês conheçam essa história. Porque esse profeta não precisava ter passado pelo que passou se tivesse apenas confiado, obedecido a Deus. Então fica aí com o versículo 29, que no final diz que o louvor não vem dos homens, e sim de Deus. Tal judeus recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Então, não é os homens que vai te dar a salvação, que vai te dar o louvor. Tudo quem vai te dar é Deus. Faça para Deus, faça seu melhor. E outra coisa, o melhor não é aquilo que está no exterior. O melhor é tudo aquilo que está no interior. Porque você dizer para uma pessoa, você tá linda, e no seu interior tá dizendo, você tá horrível, Deus ele vai julgar o interior do pensamento. Então fica assim, até a próxima. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus desça sobre você, a cada um que estiver ouvindo esse áudio, esse vídeo, que
possa entender o que Deus tem na sua vida, porque Deus ele fala é contigo e é agora, não é para amanhã, é para agora, é pro hoje, é começar uma vida nova. E que venha o que vier, mas com Deus você está firmado sobre a rocha e sempre olha para o céu, de onde virá o teu socorro, porque lá está a habitação de Deus e Ele irá te presentear com todos os dons que Ele quiser te munir. Então lembre-se, Deus em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Fica na paz, Senhor Jesus, e a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar em Romanos 2. Eu olho para onde? Nós vamos falar de Romanos, capítulo 2. Amados, é difícil demais gravar. Você não sabe se você tem que olhar em cima, se tem que olhar embaixo. Ah, mas é isso aí. O que importa é o conteúdo. E o conteúdo é a palavra do Senhor. Então, o zum 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 ao redor, exclua. Uma vez eu vi uma historinha dessa forma, que diz desse jeito. Que diz que um rapaz disse que ia sair da igreja porque ele ouvia muitas pessoas fofocando. Muitas pessoas. E aí ele resolveu falar com o pastor. E ele disse, pastor, eu quero sair da igreja porque eu vejo muitas pessoas sem comunhão, sem concentrar com Deus. E aí o pastor disse para ele, pega um copo de água, filho, antes de você sair da igreja. E quando começar o culto, você dê 5, não tô lembrada. Eu acho que foi antes de começar o culto. E ele disse, filho, antes de você tomar essa decisão, faz um favor. Pega um copo de água e dá 3 voltas sobre a igreja, em volta dos bancos, né? E depois você me diz o que você ouve. Então, perto da hora do culto, as pessoas começaram a chegar. E antes de começar o culto, teve aquele momento, né, onde todo mundo estava ali. Quando começou o culto, ele começou a caminhar. E ele deu uma volta, e ele deu 2, e a igreja é grande, os bancos enormes. E aí foi dando volta. Quando ele terminou, ele foi, pensou, meditou, e depois ele foi conversar com o pastor. E ele disse para o pastor, pastor, eu não escutei nada. Eu não vi nada além do culto. Isso serve de lição para nós. Porque neste momento, ele estava tão concentrado no copo de água para não entornar que ele aprendeu a lição. Que quando nós vamos para a igreja, para estar concentrado somente na palavra de Deus, não importa o que está acontecendo ao seu redor, isso não pode te tirar da comunhão do Senhor Deus. Então é isso aí. Então, fica com Deus. E que Deus te abençoe e fica com essa história aí no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.